Vamos então fazer as questões aqui da apostila de desenvolvimento sustentável no meio rural, do Gran Curso. Dar um ênfase maior também na parte de licenciamento, né? Então, a primeira questão que pede para a gente a licença é expedida na fase inicial do planejamento da atividade ou empreendimento, contendo os requisitos básicos a ser atendidos para sua viabilidade, instalação e operação, é denominada D. Então, fase inicial, né, só pode ser licença prévia, né? Instalação não é inicial, operação não é inicial, outorga ambiental não tem nada a ver, autorização ambiental também não. Então, é licença prévia, né? Então, de acordo com o artigo 8 da Resolução 237 do CONAMA, o poder público no exercício de seu controle na atividade ambiental expedirá a licença prévia, que é concedida na fase preliminar do planejamento, empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a ser atendidos nas próximas fases de implementação. Ainda, essa licença prévia também supre o requerente com parâmetros para lançamento de efluentes líquidos e gasosos, resíduos sólidos, emissões sonoras, além de exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em função dos possíveis impactos ambientais a serem gerados. Questão 2. A sociedade empresária Delta requereu ao órgão ambiental federal competente licença ambiental para empreendimento consistente em usina termoelétrica, com utilização de gás natural. O empreendimento causa impactos ambientais diretos nos estados Beta e Gama, razão pela qual o licenciamento ambiental está sendo regularmente conduzido pelo IBAMA. Então, entre dois estados, né? Entre dois estados é o órgão federal. Mas pode, no limite de dois estados, ainda pode passar para o estadual também. De acordo com o estudo de impacto ambiental e com o estudo técnico complementar realizado na fase de licenciamento, restou patente a necessidade de supressão vegetal em área localizada exclusivamente no estado beta, só em um estado, para a instalação do empreendimento. No caso em tela, preenchidos os requisitos técnicos legais, a supressão de vegetação decorrente do licenciamento ambiental da usina termoelétrica deve ser autorizada pelo órgão ambiental do estado beta, pelo órgão licenciador IBAMA, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, pelos órgãos ambientais do estado beta e gama, pelo IBAMA e pelos órgãos ambientais dos estados beta e gama. O Instituto Chico Mendes não tem nada a ver, não vai ser os dois órgãos dos dois estados, porque é só em um estado que tem que fazer a supressão vegetal. Então também não vai ser pelo IBAMA e pelos dois órgãos. Poderia ser pelo órgão licenciador IBAMA ou pelo órgão ambiental do estado beta. Normalmente, seria o estado beta, mas como já introduziu o IBAMA aqui na questão, então ele que vai ficar responsável por fazer esse licenciamento, né? Porque ele já, nesse contexto aqui, ele já está sendo realizado pelo IBAMA, né? Então, está sendo regularmente conduzido pelo IBAMA, então vai ser o próprio IBAMA. De acordo com o artigo 3 da Lei Complementar número 140 de 2011, os empreendimentos e atividades são licenciados e autorizados ambientalmente por um único ente federativo, que é a União. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos de procedimento do licenciamento ambiental, sem a supressão de vegetação decorrente do licenciamento ambiental e autorizado pelo ente federativo licenciador. Da maneira, a licença ambiental da empresa dela será conduzida pelo IBAMA, autarquia federal competente. Mas aqui na resolução do CONAMA eles passam aqui para os estados também, né? Compete ao IBAMA licenciamento ambiental, assim como a delegação do licenciamento aos estados quanto ao impacto regional. Que ele é um impacto regional, né? Mais de um estado. Essa lei aqui, vamos ver que lei que é essa, não estou me lembrando. É a lei que estabelece
Normas para cooperação, né? Entre os entes federados, tipo fazer consórcio, coisas do tipo, né? Que ele citou especificamente o artigo 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados e autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos dessa lei complementar. Os demais entes federativos interessados podem manifestar. Não tem nada a ver com o que falou que é ambiental. Que é a União, não tem aqui não, é. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença e autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos. A supressão de vegetação decorrente do licenciamento ambiental é autorizada pelo ente federativo licenciador. Igual eu falei, o raciocínio lá era porque o ente federativo licenciador era o IBAMA. Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo. Então, esse raciocínio aqui está errado, não é a União, pode ser qualquer ente federativo. Só que como a União, o IBAMA já estava fazendo esse processo de licenciamento, então compete a ele. Eu vou até copiar o artigo 13 aqui, que vai dar mais futuro. A explicação aqui ficou errada. A sociedade Alfa LTDA, após obter licença ambiental para a construção de estacionamento em área inserida em estação ecológica, é processada em ação civil pública em razão de dano ambiental causado. O autor da ação comprova erro na concessão da licença, tendo em vista que é vedada a construção dentro da referida unidade de conservação. Correto. Em defesa, a sociedade Alfa LTDA alega que realizou a construção amparada em licença ambiental, presumidamente válida. Sobre o caso, é correto afirmar que a ação deve ser rejeitada e a licença ambiental mantida em respeito ao princípio da segurança jurídica e de proteção da confiança. Rejeitada e a licença ambiental mantida com a imputação de responsabilidade integral e a autoridade que concedeu a licença indevidamente. Acolhida em parte para que a licença seja concedida mais limitada temporalmente, até que o réu possa ser ressarcido dos investimentos efetivamente realizados, acolhidos para anulação da licença ambiental, mas não para a reparação da lesão ambiental, tendo em vista que o dano foi causado por fato de terceiro, no caso a concessão da licença de forma errada. Acolhida, tendo em vista que os danos ambientais são regidos pelo modelo de responsabilidade objetiva e pela teoria do risco integral. Aqui eu não sei do que está se tratando aqui, né? Unidade de conservação não pode fazer e construir, né? A não ser que for, a não ser que tiver alguma outorga ali de uso, né, para construir, mas aí não seria unidade de conservação, né? Então acho que é a letra E. Letra E. A responsabilidade por danos ambientais, além de ser objetiva, é regida pela teoria do risco integral, conforme disposto no artigo, no artigo 14, parágrafo 1 da Lei Federal 6.938 de 81, bem como reposicionado pelos artigos 225, parágrafo 2 e 3 da CF 88. Essa lei que é qual? Política Nacional do Meio Ambiente. 14.
sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, sujeitará os transgressores multa, perda, restrição, perda, suspensão de atividade. Unidade. Unidade de conservação vai vir na lei na Código Florestal, né? Unidade de conservação. Autorização. São regidos pela teoria de risco integral. A pessoa que explora a atividade econômica ocupa a posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade. Logo, não se pode admitir a exclusão da responsabilidade pelo fato exclusivo de terceiro com alegação de força maior. Mas esse aqui já é um negócio muito mais profundo, né? Que é um julgado do STF, né? Não, Supremo Tribunal. Não é do STF, não. Isso integral é que a pessoa que explora a atividade econômica ocupa a posição do garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade. Artigo 225, parágrafo 2 e 8. Esse 3. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica. As condutas e atividades consideradas pelo meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, acho que o mais importante é essa teoria do risco integral aqui, né? Responsabilidade objetiva e teoria do risco integral. Então, a responsabilidade objetiva ocorre quando alguém é responsabilizado por danos causados em razão de atos ilícitos. Existem duas formas principais. Previsão legal específica, quando a lei prevê expressamente a responsabilidade objetiva para determinadas situações, e atividade com socialização de custos, quando alguém expõe uma atividade em posição que lhe permite socializar os custos entre os beneficiados por ela. A administração pública também está sujeita à responsabilidade objetiva. Existem dois tipos: atos comissivos, quando a administração causa dano diretamente por meio de uma ação positiva, quando a administração deixa de agir e isso causa prejuízo. Então, comissivo é o que a administração fez aqui, né? Deu um licenciamento que não era certo para um empreendimento. Então, tem aqui a previsão legal da responsabilidade da pessoa ali, que não pode fazer esse tipo de construção, né? Numa unidade de conservação. Então, teve responsabilidade objetiva do direito civil e teve também responsabilidade objetiva da administração pública por um ato comissivo. Aí também não acho muito difícil cobrar isso nesse tipo de prova. Mas seria o tipo de questão mais difícil possível, né? Nessa prova do CNU vai ser isso.
Aí a responsabilidade civil ambiental é objetivo, o que significa que não é necessário comprovar culpa para responsabilizar alguém pelos danos ambientais. Então, mesmo a pessoa não tendo culpa ali, ele é responsável. Além disso, ela é solidária, o que implica que todos os poluidores, sejam diretos ou indiretos, identificados na cadeia de relação causal, são responsáveis pelo dano ambiental. Por isso que é muito cobrada a questão de que os estabelecimentos, né, quando a gente vai fazer um tipo de fiscalização, inspeção ali, se tiver algum problema na matéria-prima que veio de um estabelecido, de uma fazenda, por exemplo, um queijo, um leite, foi o leite que veio da fazenda que causou o problema ali no queijo final. Aí o estabelecimento também é responsável da mesma forma, por causa dessa responsabilidade solidária. Teoria do risco integral. A teoria do risco integral estabelece que aquele que explora a atividade econômica com recursos naturais assume a posição de garantidor da preservação ambiental. Assim, os danos ambientais relacionados a essas atividades são sempre vinculados ao explorador, independente de excludente de responsabilidade. Questão 4. Das atividades listadas a seguir, indica que deve ter seu licenciamento ambiental realizado pelo município de Salvador, a localizada em unidades de conservação instituídas pelo Estado. A de caráter militar, que possa causar impacto ambiental de âmbito local, a desenvolvida em terra indígena, localizada no mar territorial. É, letra C, né? Porque. Ah, faltou a explicação aqui, peraí. Quarto, artigo 9 da Lei Complementar número 140, são ações administrativas dos municípios, a promoção de licenciamento ambiental nas atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais do meio ambiente, considerados critérios de porte, potencial poluidor e natureza de atividade. Eu entendo que essa alternativa correta, porque o município é responsável por licenciar as atividades em seu território. Porém, o Estado pode requerer a responsabilidade dependendo do tipo de empreendimento. Igual o das minas de Basquém lá, com certeza não foi só um município, né? Teve envolvimento do Estado também, devido ao porte ali, né? Do tipo de atividade. Leia o fragmento a seguir. Os empreendimentos potencialmente causadores de danos ambientais serão licenciados, competência que não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de responsabilidade, sendo certo que o decurso dos prazos de licenciamento, sendo certo que o decurso dos prazos de licenciamento sem emissão da licença ambiental é pela União, Estado e município, onde localiza o dano, exigir
Centro Federativo de atribuição comum de... Não. Para um ente federativo que não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização. Atribuição comum de fiscalização. A resolução comum de exigir o estudo prévio de impacto. Sendo certo que o decurso dos prazos de licenciamento sem emissão de licença ambiental não implica a emissão tácita da licença. Autoriza o início das atividades. Sendo certo que o decurso dos prazos de licenciamento sem a emissão de licença ambiental autoriza o início das atividades. Implica a emissão tácita de licença. Autoriza o início das atividades. Não implica emissão tácita de licença. Os empreendimentos potencialmente causadores de danos ambientais serão licenciados, pode ser pelo município, pode ser pelo municipal, estadual ou pela União. Ou por um ente federativo, né? O que não impede o exercício pelos entes federativos de atribuição comum de fiscalização. Questão comum de exigir o estudo de prévio de impacto. Sendo certo que o decurso dos prazos de licenciamento sem a emissão da licença ambiental autoriza as atividades? Não, né? Parece ser letra A, mas tem algum tipo de pegadinha que eu não estou entendendo. Ah não, letra A mesmo. Mas ficou confuso um pouco aqui, por exemplo, esse termo de emissão tácita da licença eu não reconheço. Além disso, a gente tem na inspeção de produtos lá de origem animal, né, que não pode, os dois entes não pode fiscalizar, né, não pode ser o CIF o CIA, né, que é o estadual, o SIM, fiscalizando a mesma coisa, né, não pode ter essa duplicação de fiscalização. Agora aqui já está falando que pode, né. Vamos ver aqui então. Entendo que essa é a alternativa correta, porque apenas um ente federativo deve realizar o processo de licenciamento e decurso dos prazos de licenciamento sem a emissão da licença não implica emissão tácita da licença. Vamos ver o que explica aqui, ver se a gente tem melhor. Os empreendimentos potencialmente causadores de danos ambientais serão licenciados por um único ente federativo, competência que não impede o exercício pelos entes federativos de atribuição comum de fiscalização, sendo que o decurso dos prazos de licenciamento sem emissão de licenciamento... mano, você só não adiantou nada isso aqui, mano. Ah, entendi, porque é muito lento, né? Mas se estiver cumprindo tudo ali, né?
Então, decurso dos prazos de licenciamento. Quer dizer que quando o empreendedor solicita uma licença ambiental para sua atividade, o órgão competente tem um prazo legal para analisar o pedido e emitir a licença. Se esse prazo expira sem que a licença seja emitida, não significa automaticamente que houve emissão tácita, apenas o decurso do tempo não implica que a licença foi concedida. Ah, entendi. Então, sendo certo que, sendo certo que mesmo se os prazos vençam do licenciamento, sem a emissão da licença, né, isso não vai implicar na emissão tácita da licença. A emissão tácita ocorre quando os requisitos foram cumpridos, mas o órgão não se manifestou dentro do prazo, ou seja, a licença é considerada concedida mesmo sem um ato formal de aprovação. No entanto, se o órgão não emitiu a licença e não houve cumprimento de todos os requisitos, não há emissão tácita. Então, esse negócio do prazo aqui seria da primeira análise. Então, se você mandou os requisitos, aí passou o prazo lá e não teve um parecer se os requisitos foram atendidos ou não. Então, isso não implica a emissão tácita. Agora, se você enviar, ele dá o parecer lá que os requisitos estão ok, mas ainda não emitiram a licença, então já se considera com licença. Professor ChatGPT. A sociedade empresária Asfalto Joia, vencedora de licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento, ligando 5 estradas da federação. 4 pistas de rolamento ligando 5 estradas da federação. Sob o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental dessa obra, essa é a afirmativa correta. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de estudo prévio de impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar esta hipótese. Certo, é. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo. Não. O relatório de impacto ambiental gerado no âmbito do estudo prévio de impacto ambiental deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica, a fim de permitir que, quando sua divulgação, a informação adequada para o público. Não, tem que ser, a pessoa tem que ser capaz de entender, qualquer um. Qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá da realização de estudo prévio de impacto ambiental, ainda que não seja potencialmente causador de... Não, todas não, né? Só as que têm capacidade de causar impacto ambiental, né? Então, letra A está certa. De acordo com o artigo 2 da Resolução 1ª do CONAMA de 36, dependerá de elaboração de estudo ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental a ser submetido à aprovação do órgão estadual ambiental competente do IBAMA em caráter supletivo, licenciamento de atividade modificadora do meio ambiente, tais como estrada de rodagem com 2 ou mais partes de rolamento. Esse aqui ele pegou as atividades aqui, né, listadas, né? Aqui. E são essas atividades aqui, né? Cadê? Aqui eu peguei, tem milhões de atividades ali, eu condensei em tópicos, né? E tentei colocar uma frase aqui que ajudasse a lembrar, né? Então,
Infraestrutura de transporte e distribuição, né, caminhos que ligam, mas também podem ser para a natureza e seu equilíbrio, né, são exemplos de atividade modificadora do meio ambiente, assim como a exploração de recursos naturais, né, gestão de energética industrial e desenvolvimento urbano e agropecuário, aquela questão lenta que na infraestrutura de transporte e distribuição. As questões parece que eles focam muito nesse detalhe aqui, ó, que estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, que normalmente eles colocam, eles já vi fazer outras questões, colocar assim, em estrada de rodagem com uma faixa de rolamento, que em uma faixa de rolamento não precisa, agora em duas precisa desse estudo. Aí também são todas essas atividades que são muitas, né? Compensa dar uma lida, mas é por exclusão, por lógica mesmo, por sentido. Apesar dessa de uma, duas ali, né, rolagem, poderia confundir, que eu acho que é por isso que eles fazem questão em cima disso. Não, olhada aqui, mas eu acho que a única que tem essa questão de numeração é essa. Que é aqui, ó, estragem de rodagem com duas ou mais faixas, ferrovias, portos, terminais de minério, petróleo, produtos químicos, aeroportos, oleoduto, todos os tipos de dutos aqui, linhas de transmissão de energia elétrica, obras hidráulicas, extração de combustível e fósforo, extração de minério, aterros sanitários, usinas de geração de eletricidade. Ah, esse poderia cobrar essa questão aqui, né? Tipo de voltagem aqui, né? Podia colocar abaixo de 230 ou 120, abaixo de 10. Tem aqui estação de minério, inclusive de classe 2 ou exceto de classe 2. Também tem algumas outras coisas aqui. Esse aqui eu já vi cobrando errado aqui, por exemplo, exploração econômica de madeira ou de lenha em áreas acima de 100 hectares. Não, aqui projetos agropecuários. Então, projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 hectares ou menores, tá vendo? Ou menores. Neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive na área de proteção ambiental. Então não é, porque muitas vezes nessa questão que eu vi a banca fazendo errado, eles cobraram só assim, projetos que contemplam áreas acima de 1.000 hectares, colocaram projetos que contemplem áreas abaixo de 1.000 hectares, não precisa de licenciamento. Não é bem assim, né? Ou menores, desde quando, né, nesse caso dos menores, se tratar de área significativa. Então na questão tem que ter isso, né? Ou menores. Então, áreas menores de 1.000 hectares que não tratam de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental não exigem licenciamento. Aí, beleza. Agora, colocar só o que os menores não exigem não é suficiente, porque menores exigem desde quando eles é, sejam importantes, né, do ponto de vista ambiental. No processo de licenciamento ambiental, é concedido, na fase preliminar do planejamento do empreendimento, uma licença aprovando sua localização e concepção, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Essa licença é a licença prévia. Já viu na outra questão, né? Tinha colocado aquela outra questão também, né? Que tem essa complementação aqui da licença prévia, né? De suprir o requerente para lançamento de efluentes e outras coisas, né? E também com as propostas de medidas de controle ambiental. Com a finalidade de iniciar a atividade industrial de produção de imóveis, João, empresário individual, MEI, procura advogado para orientá-lo acerca dos procedimentos administrativos prévios às obras. A produção de imóvel vai envolver madeira, né? Sobre o licenciamento ambiental necessário para o início das obras, na qualidade de advogado, João assina a informativa correta. A obtenção da licença ambiental é necessária perante o município e o estado onde o empreendimento será instalado, tendo em vista o princípio da proteção integral. Não.
O licenciamento ambiental deve ser procedido exclusivamente pelo Estado, caso o potencial de impactos dê em unidade de conservação estadual, exceto em área de preservação ambiental. Também não. O licenciamento ambiental será feito em regra pelo IBAMA, contando com a atuação supletiva e subsidiária técnica e administrativa de entidades estaduais e municipais do local de empreendimento. O licenciamento prévio será sempre procedido pelo IBAMA, já as licenças de instalação e de operação se darão pelo Estado ou município, de acordo com o potencial de impacto ambiental. O licenciamento ambiental somente será necessário caso o empreendimento se dê em unidade de conservação ou área de preservação permanente, com a aplicação do princípio de prevenção. Mas você não pede licença para dois, então não. O licenciamento deve ser procedido exclusivamente pelo Estado, não. Será feito em regra pelo IBAMA, também não. O licenciamento prévio será sempre procedido pelo IBAMA, também não. Então nunca faz sentido a letra E. B? Vamos ver onde está escrito isso. Artigo 8, Lei Complementar número 140. São ações administrativas dos estados. Qual parágrafo que está? Que seria aqui, né? Aprovar manejo de supressão de vegetação? Não. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidade de conservação, instituídos pelo Estado, exceto em área de proteção ambiental. É exatamente o que está dizendo aqui, né? Exclusivamente. São ações administrativas dos estados. É exclusivamente aí complicou, né? Ah, tá. Se for um empreendimento, né, localizado ou desenvolvido em unidade de conservação instituída pelo Estado, aí beleza, né? Que é o exclusivamente, por isso que é exclusivo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A União. Instituídas pela União, unidade de conservação instituída pela União é da União, mesma coisa, né? É município também vai ser a mesma coisa. Instituído pelo município, mesma coisa também. Então, quando é o município, União, Estado ou município que institui a unidade de conservação, aí é responsabilidade deles, de cada um deles emitir a licenciamento, fazer o licenciamento, exceto em área de preservação ambiental. Tá, agora por que a letra E está errada? Ah, não. Porque o licenciamento somente será necessário caso o empreendimento se tenha unidade de conservação ou de preservação permanente, por aplicação do princípio da prevenção. Não, não vai ser somente nesses casos, né? Suplementar. O princípio da prevenção, como já mencionado, atua nos casos em que, segundo a doutrina, há conhecimento científico sobre as consequências de determinada atividade. Então, você vai exercer uma atividade na unidade de conservação, há o conhecimento científico que ele vai gerar um impacto, né? Contudo, como já visto, a noção de conhecimento científico, embora conste de texto normativo, não é capaz de indicar por si só qual o conhecimento científico considerado para fim da legislação. Não, aqui vai.
vai problematizar. Então, o que importa para a gente é só isso aqui. O princípio da prevenção, ele segundo a doutrina, há o conhecimento científico sobre as consequências de determinada atividade. Então, para garantir o princípio da prevenção, né? Não tem noção isso aqui, né? O licenciamento ambiental. Ah, eu estaria falando aqui que o licenciamento ambiental somente. Se ele colocar assim, o licenciamento ambiental é necessário caso o empreendimento se dê em unidade de conservação ou área de preservação permanente, aí beleza, poderia ser, mas agora somente, que é o erro aqui. Quer ver? Vou dar o contexto para ela que fica mais fácil para entender. A alternativa A está falando, a obtenção da licença ambiental é necessária perante o município e o estado onde o empreendimento será instalado, tendo em vista o princípio da proteção integral. A obtenção da licença ambiental não é necessária perante o município e o estado, ela é concedida por órgãos ambientais competentes, como o IBAMA ou órgãos estaduais e municipais, dependendo do caso. Estou falando que a B está incorreta também. Não é exclusivo do estado, ele pode ser realizado pelos órgãos estaduais, municipais ou pelo IBAMA, dependendo do empreendimento do impacto ambiental. Tá errado. Meu filho, você tá zoando minha cara. Agora C. O em regra, é,
continua, tá bom, deixa você ver, não tem nada a ver, licenciamento ambiental. Fala nada a respeito disso. Detalhes, né? Sempre detalhes que no que se refere ao licenciamento ambiental, está na alternativa correta. O licenciamento do órgão ambiental estadual estará vinculado aos estudos técnicos procedidos pelos órgãos ambientais dos municípios, uma vez que lhe compete o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassam os limites territoriais de um ou mais municípios. Ah, você está falando que o licenciamento vai estar vinculado aos estudos técnicos procedidos pelos órgãos ambientais dos municípios. Se eu não me engano, os órgãos ambientais estadual também podem fazer os estudos técnicos, né? Eles podem, vamos supor, estar no lugar ali onde impacta dois municípios. Ele pode pedir para cada um fazer, mas não é que estará vinculado, né? Realmente, compete ao licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassam os limites territoriais de um ou mais municípios ao Estado, né? Os municípios, para exercer suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os conselhos de meio ambiente com caráter deliberativo e participação social e ainda possuem em seus quadros à sua disposição profissional. Ah, esse aqui, letra B. Vou nem ler os outros, porque esse aqui tá bem certo. Pô, caramba, coloquei errado. Ou não coloquei o negócio aqui, né?
licenciatórias, 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 licenciadora, licenciadora. Deverão ter implementado os conselhos do meio ambiente com caráter deliberativo. Está até nessa resolução aqui, né? Três sete mesmo. Cadê a exigência? Acho que eu não coloquei, porque era meio óbvio. Acho que foi isso. Era meio óbvio que exigiria, né, essa qualificação do município. Certeza que eu li isso em algum lugar. Aí, 237, artigo 20. É porque no meu 237 que eu não. Esse artigo 20 eu não incluí, né? Os federados, para exercer suas competências licenciatórias, realmente coloco licenciatórias, deverão ter implementado os conselhos de meio ambiente com caráter deliberativo e participação social e ainda possuem em seus quadros à sua disposição profissionais legalmente habilitados. Esse que é a maior dificuldade dos municípios para fazer licenciamento, né? Aí remete para o Estado, aquele jeito, né? Artigo 10. O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, procedimento administrativo, pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, criação e operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetivo ou potencialmente poluidores daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, é o licenciamento, né? Ambiental, tá? Mas tem uma diferença aqui do procedimento administrativo e. Quer ver? Procedimento administrativo. Aqui, ó, o licenciamento ambiental, ele é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia. Agora, a licença ambiental, ela é um ato administrativo. Que o licenciamento é um procedimento, né? Ele é um processo. E a licença já é um, um, um parecer, né? Uma conclusão.
Licenciamento ambiental, o documento emitido pelo órgão licenciador que determina a abrangência, os procedimentos e os critérios para a elaboração de um determinado estudo ambiental é denominado termo de... o documento emitido pelo órgão licenciador que determina a abrangência, os procedimentos e os critérios para a elaboração de um determinado estudo ambiental é determinado de... Nossa, nunca vi esse termo. Termo de concessão, referência, compromisso, ajustamento de conduta, sigilo e confidencialidade. Concessão eu já vi, mas acho que é compromisso, né? Referência. Referência. Rapaz, os caras tiraram do fundo do baú essa, hein? Esse aqui fala desse bendito termo. Termo de referência. Pelo órgão competente do Sistema Nacional. Olha só tem termo de referência uma vez aqui. Foi pesado essa questão, hein? Referência. Ah, são tipo termos padrões, né? Termos que são padronizados, né? Com os aprendizados. Aí quando a pessoa quer fazer um licenciamento de um estacionamento na unidade de conservação, né? Igual a gente viu outra questão, aí já tem o termo para isso, né?
pesada essa questão. Isso aqui faz a diferença, saber responder esse tipo de questão. Vamos dar um Google, o que sai aqui no termo de referência. Tem termo de referência para tudo, né? O licenciamento ambiental é feito em 3 etapas distintas, conforme a outorga das seguintes licenças: a prévia, a de instalação e a operação. A licença de instalação não poderá ultrapassar. Licença de instalação não poderá ultrapassar 6 anos. Isso. Nem pensei muito porque foi esse número que veio na cabeça. Prazo de validade da licença de instalação não poderá ser superior a 6 anos. Então vai ser no mínimo, deve ser no mínimo estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ultrapassar 6 anos. A licença prévia não pode ser superior a 5 anos. A licença de operação é no mínimo 4 e no máximo 10. Ah, faltou. Mas se a gente ler aqui, determina a abrangência, né? Mais referência fica um, um, fica um termo que não faz muito sentido nesse contexto aqui, né? Um documento emitido pelo órgão licenciador que determina a abrangência. Então, determinar a abrangência me fazia mais sentido de concessão ou compromisso. Rapaz, licença prévia, qual que é? É 4 anos de licença prévia, né? Não pode ultrapassar 4 anos. Não, 5 anos. Dois, 3 anos não existe. Então é 5, 6 e 10. No máximo 5, 6 e 10 em ordem crescente, né? Licença prévia, 5 anos. Licença de instalação, 6 anos. Licença de operação, 10 anos. O tipo de licença ambiental expedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, destinado, entre outras finalidades, a testar sua viabilidade ambiental e estabelecer as condições para sua instalação, denomina-se
Licença prévia, né? De novo, questão tratando essa questão. É isso, né? O ruim desse tipo de questão é que todo mundo acerta, né? Bom, é o tipo de questão que só você e mais dois, três acertam. Em projetos de construção de um gasoduto no território nacional, deve-se considerar, entre outros quesitos, que a necessidade de submissão da atividade ao prévio procedimento de licenciamento ambiental dependerá da análise das características e peculiaridades do projeto pelo órgão ambiental competente, tais como extensão e localização do gasoduto. A necessidade de submissão da atividade. Não, lá na resolução 1 aqui já tem gasoduto aqui, né? Que é a exploração de recursos naturais. No curso de licenciamento ambiental deverá ser elaborado estudo prévio de impacto ambiental, EIA, com seu respectivo relatório, sim, tendo em vista ser a atividade potencialmente causadora de significativo impacto ambiental, sim. É essa, alternativa B, parece. Como se trata de atividade que deve submeter ao prévio licenciamento ambiental, deverão ser realizadas audiências públicas que têm como finalidade expor os interessados ao projeto que se pretende construir. Não é tudo atividade que passa por procedimento, por licenciamento que vai ter que ser realizada audiência pública, né? Caso o projeto do gasoduto contenha a previsão de se desenvolver em terra indígenas, o órgão ambiental estadual competente para análise do pedido de licença ambiental deverá considerar o exame técnico procedido pelo FUNAI. Nada a ver. A obtenção da licença prévia expedida pelo órgão ambiental competente autoriza a instalação do gasoduto. Não. Instalação é a licença de instalação, né? Letra B mesmo. Agora a C eu fiquei em dúvida. Não é dúvida se era ela ou não, mas do que ela está falando ali. Não tem exceção de linguiça, não. Como citar a atividade que deve se submeter ao prévio licenciamento? Vamos ver o que esse bosta fala pra mim aqui. Também está correto? Precisa disso aqui porque já está. Nossa, mas todos estão corretos presos. Eu tinha que entender por que isso aqui, a letra C não, ela está incorreta.
cobre a questão como um todo, né? Eu marquei ele por causa disso. Eu lembrei também dos óleos duto, do gasoduto ali nessa questão. Só que como que fica a questão da alternativa C, né? Não vou conseguir responder porque realmente vai ter audiência pública, né? O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá as seguintes etapas: definição pelo órgão ambiental competente com a participação do empreendedor dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo, requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando sua devida publicidade, análise pelo órgão ambiental competente integrando o CISNAM e a realização de vistorias técnicas, quando necessário, solicitação de esclarecimentos e complementação pelo órgão ambiental competente entregando o CISNAMA uma única vez, mas pode haver reiteração da mesma solicitação, caso o esclarecimento e complementação não tenham sido satisfatórios. Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente. Solicitação de esclarecimentos e complementação, pode haver reiteração da mesma solicitação, né? Emissão de parecer técnico, inclusive, deferimento ou indeferimento. Eu não estava, para mim, a C também está certo. As únicas que eu ficaria com dúvida aqui seria as outras, né, que não... Essa questão da FUNAI. Licença prévia tem que adquirir de qualquer forma. Ah, licença prévia não autoriza a instalação, né? Você não falou que estava certo. O que também está correto, meu Deus. Artigo, ou questão 15. Há inúmeros princípios ambientais que orientam a otimização das regras de proteção do meio ambiente. Esses princípios constam na Política Nacional do Meio Ambiente, na Constituição Federal e em documentos internacionais de proteção do meio ambiente, como a Conferência de Estocolmo de 1982, como o Nosso Futuro Comum, relatório de Brundtland, e a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Considerando o contexto acima, julgo os itens subsequentes acerca dos princípios ambientais e de sua adoção em regras procedimentais de proteção do meio ambiente. O estudo de impacto ambiental e seu relatório são documentos técnicos de caráter sigiloso, de forma a impedir danos às empresas concorrentes da obra pública em estudo. Não, não é sigiloso, está incorreto. Tanto que o relatório tem que ser escrito em linguagem que é comum a todo mundo, para as pessoas entenderem. E os relatórios ficam, inclusive, em poder, fica nos municípios ou no lugar onde o órgão, no órgão, pelo órgão responsável, né, do licenciamento. As pessoas poderem ver ali, né? A Constituição Federal, no artigo 215, parágrafo 1, inciso 4, fala que é exigido na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente o estudo prévio de impacto ambiental,
E que dele sim tem a publicidade. A primeira resolução do CONAMA fala no artigo 11 que, respeitado o sigilo industrial, sem solicitado e demonstrado pelo interessado, o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados no Centro de Documentação ou bibliotecas do SEMA. Aí. SEMA mas no caso vai ser o IBAMA, né? Não tem mais SEMA. E do Estadual de Controle Ambiental correspondente, inclusive o período de análise técnica. A 237 vai indicar a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental do meio dependerá de prévio estudo e ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas quando couber, de acordo com a regulamentação. É isso.